A paz do Senhor seja com todos. Pela graça de Deus, damos início a mais uma videoaula com o tema Voltados os olhos para a bendita esperança. Nesta lição, afirmamos que breve Jesus virá. Destacamos a necessidade da vigilância e estimulamos a viver com fidelidade. Acompanhe com a sua revista e uma Bíblia e tenha uma abençoada aula em nome de Jesus. Encerrando o primeiro trimestre de 2021, vamos dar início à lição de número 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. Textuário. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática da lição. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na Palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Você pode pausar o vídeo para consultar esta referência em sua Bíblia. A introdução ao comentário nos afirma: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da Igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Tópico 1. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Subtópico 1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem ao escopo desta lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Segundo, a vinda de Jesus em glória. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Dependendo do contexto, a expressão segunda vinda vai indicar, como nesses dois exemplos, nesses dois casos, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. É certo que Jesus voltará, mas não há entendimento ainda no cristianismo em geral acerca da forma, a maneira como isso vai acontecer.
Mas nessa expressão de sua segunda vinda, diante desses dois textos, pode significar duas coisas distintas, dois momentos diferentes: o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. No episódio relatado nos Atos dos Apóstolos, no versículo 11 do capítulo 2, os anjos relatam, exortam aos que ali estavam presentes. A maneira como ele subiu, da maneira que ele iria, é a mesma forma que ele iria voltar. E isso se trata da sua segunda vinda em glória, porque ele subiu glorificado. E não tratando do arrebatamento da igreja. Dois, uma promessa de Jesus. Jesus prometeu voltar para nos buscar e levar para o céu. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou-vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus mesmo falou, testificando que viria uma outra vez, a fim de buscar, de levar para si o seu povo. Mas pela pergunta, pela indagação dos seus discípulos logo após estas afirmações, parece que eles não tinham compreendido uma compreensão exata desta vinda. Eles perguntam no versículo 6, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Essa pergunta eles questionam se é do Senhor Jesus e saberia o tempo e o local destes acontecimentos. Talvez eles, pelo contexto de sua época, pelo pensamento em que eles viviam, no pensamento físico, político, que era o pensamento dominante em sua época. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. Primeira, o dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai, está fora do radar humano. Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus os corrige, indagando se Jesus saberia o dia e o local destes acontecimentos, mas Jesus os corrige aqui explicando, dia e hora ninguém sabe. Ele vai dizer que até alguns elementos nos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só unicamente meu Pai é que sabe. Segundo, a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, quando eles indagavam acerca de que isso se daria somente na restauração do reino a Israel,
especificando o contexto local e analisando que eles continuariam com essa exclusividade de serem o povo de Deus e que o plano que incluía a segunda vinda de Cristo abrangeria somente eles, mas Jesus os corrige também, dizendo: até os confins da terra. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Somos alcançados por essa promessa de Jesus, da sua segunda vinda. Subtópico 3: o dia se aproxima. Sabemos que a vida de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e em diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Que sinais são esses? Os principais sinais da vinda do Senhor são: o primeiro, a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, a partir do avivamento da rua Azusa. Essa efusão do Espírito Santo foi profetizada em Joel capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32. Foi vivenciada em Atos capítulo 2, versículo 16 ao versículo 21, onde nós temos o início desta efusão do Espírito Santo. E nós vemos a partir do avivamento da rua Azusa, onde foi o nascedouro, podemos assim dizer, a nossa denominação, o nosso movimento pentecostal. Procure saber mais sobre este avivamento da rua Azusa, para mais detalhes. Segundo sinal, fundação do Estado de Israel, Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 31, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como Estado soberano. Para quem conhece a história, sabe que o povo de Israel ficou disperso pelo mundo por vários anos. Mas havia uma promessa a parte de Deus de reunir o seu povo. E desde 1948, Israel é um Estado soberano. Pela providência de Deus, segundo as Escrituras, eis um segundo sinal que já se realizou, se concretizou, testificando, entre outros sinais, que o dia se aproxima. Síntese: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Tópico 2: a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Vamos ver uma exortação à vigilância e os alarmes falsos. Subtópico 1: exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. É interessante nós observarmos a figura
de um vigia, de um vigilante, de um atalaia, aquele que é posto para guardar, para vigiar, para ficar atento. Esse personagem deve ter sempre a visão voltada para muito além, acima das dificuldades, das barreiras, acima das preocupações deste mundo, não olhando somente para as coisas terrenas, mas sempre observando, estando atento às coisas espirituais, celestiais. A figura do vigia, aquele que está em constante vigilância. E no contexto histórico nós vemos que os vigias eram sempre colocados em locais altos, em torres, em muralhas, para que ele tivesse uma visão ampla e pudesse, antes que o mal o acometesse, ele já estivesse já condições de se preparar, de alertar os demais. Então, Senhor Jesus, como também os apóstolos, nos exortam a permanecermos vigilantes, a vivermos este presente século sóbria e piamente, estarmos sempre atentos ao caminharmos neste deserto, a estarmos sempre observando a coluna de fogo e a coluna de fumaça que nos orientam e nos mantém preparados até a sua volta. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Não convém citar nomes de grupos religiosos, de supostos líderes que se arriscaram em marcar datas, tempos para a volta, para a segunda vinda de Cristo Jesus. No decorrer da história, temos vários exemplos e alguns, ao verem que erraram e falharam em suas supostas previsões, ao invés de se arrependerem, optaram por continuarem permanecendo no erro, reinterpretando, postergando a data, mas com tudo isso, eles eram somente propagadores de alarmes falsos. E há, na Bíblia inteira, bem claro, como acabamos de ver agora, Jesus mesmo falando para os seus discípulos, explicando, no mais simples linguajar possível, dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora da segunda vinda, senão o Pai. É um erro tentar adivinhar, é loucura. E você se deparar com algum movimento, algum grupo ou algum indivíduo com esta pretensão de marcar, de datar, de tentar adivinhar o tempo da segunda vinda, caia fora em nome de Jesus. É um engodo, é um erro. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Jesus deixou certo, a palavra de Deus nos deixa certo que Jesus breve virá. E isso nos exorta e nos motiva a permanecermos em vigilância. Porque assim como ele enfatizou que breve virá, mas ele disse, testificou que o dia e a hora ninguém sabe. Isso não anula a promessa de que ele vai voltar. Ele simplesmente nos preveniu, nos alertou. Permaneçam em vigilância. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas é certo que voltarei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Síntese.
É preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Terceiro tópico: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42, versículo 5. Mostrando toda a boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, leal. É justamente aquele que vai andar na contramão do mundo, sendo leal e fiel aos princípios cristãos. E no que condiz ao contexto de nossa lição sobre a segunda vinda de Cristo, onde este mundo que jaz no maligno propaga um mundo, a humanidade sem Deus, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são nascidos de novo, devem viver com fidelidade, andando justamente na contramão do cosmos, desse sistema mundano. E essa é uma das características que vai separá-los, identificá-los no meio de toda a multidão. Quando muitos dizem, já tarda a segunda vinda do Senhor, ele não vai mais voltar, é falsa essa promessa, mas aquele que vive com fidelidade, que é leal e é cheio de fé, vai justamente na contramão. Subtópico 2, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, o qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador ao mundo, Jesus nasceu, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, se fez carne e habitou entre nós. De igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Para o nascimento de Cristo, para a vinda do Salvador ao mundo, há um leque enorme de profecias com detalhes que foram cumpridos cabalmente em seus mínimos detalhes, testificando que aquilo que o Senhor prometeu, planejou, arquitetou, se cumpriu. Então Deus é fiel, ele não muda. E essa ideia de sua fidelidade nos dá uma absoluta confiança, uma firmeza de que assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador, também podemos considerar como um fato incontestável a sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel.
Subtópico 3. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Gálatas 5, versículo 22. Esta capacidade de sermos fiéis não provém de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. A raça humana, no contexto geral, por fazer parte de uma natureza caída, não tem esta capacidade. Mas aqueles que são nascidos de novo, gerados do alto, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, têm o Espírito Santo de Deus habitando neles. E é através desta habitação que esses atributos morais de Deus são refletidos na vida dos crentes. Então aí nós estamos vendo a causa e a consequência desta fidelidade em nossas vidas. É uma virtude cristã devido ao Espírito Santo que habita em nós. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós vemos aqui a fidelidade deste servo, independente das circunstâncias e das situações. Ele foi fiel. E o qualitativo aqui de pouco que ele foi colocado, foi confiado a ele, mas ele foi fiel. E isso garantiu para o seu Senhor que, colocando ele no muito, ele permaneceria fiel, porque a sua fidelidade era uma virtude em sua vida cristã. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Essa qualidade de ser fiel deve ser percebida, deve ser palpável, deve ser algo concreto em nossas vidas. Os despenseiros, daqueles que cuidam das coisas de Deus, dos crentes em geral, deve ser achado fiel. Deve ter essa característica do fruto do Espírito Santo, é fidelidade. 2 Timóteo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os seus, os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Uma grande verdade é que o Senhor já conhece os que são seus. Mas aqueles que são seus, para serem percebidos, para serem notados, deve ter esta prática, esta vivência de se apartar da iniquidade, como uma atitude de fidelidade ao seu Senhor, que abomina o mal, o pecado, a iniquidade. E aquele que profere o nome de Cristo, aquele que se diz crente, discípulo de Jesus, deve ter como prática esta virtude cristã, a fidelidade ao seu Senhor e apartar-se da iniquidade. Tempos e estações, subtópico 4. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa resposta foi dupla. Tempos, que do original no grego essa passagem é cronos, que vai significar um longo período, ou seja, que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. O evento da descida do Espírito Santo, relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, já aconteceu. Desde esse tempo,
até a volta do Senhor, que será breve, que será em breve. Nesse intervalo de tempo é o tempo da pregação do Evangelho, um longo período, estações, e neste verso é kairos, significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Síntese. A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Concluindo esta maravilhosa lição, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Agradeço a você que ficou até o final desta videoaula. Que o Senhor Jesus o abençoe grandemente, fortalecendo nesta caminhada, mantendo avivada em seu coração esta esperança bendita da sua vinda. Que o Senhor o conserve sempre em vigilância, em prontidão, aguardando ansiosamente a sua volta. Que o Senhor o conserve e o mantenha sempre com o coração leal e fiel à sua palavra, à sua santidade. Que Cristo continue nos abençoando e nos concedendo mais oportunidades para que neste intervalo de tempo venhamos divulgar, pregar a sua palavra. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.